Amém. Amém. Muito bem, queridas, eu quero fazer aqui um crédito, dar um crédito ao Timothy Keller, que necessariamente não precisa do meu crédito, né? Evidentemente que não, mas eu preciso dar esse crédito, tendo em vista que um dos livros, na nossa bibliografia de consulta, um dos livros dele, um dos e-books dele, chamado exatamente Ego Transformado, foi que deu origem a esse nome e nos trouxe a ideia de nós trabalharmos com esse assunto. E o Timothy Keller, ele nos informa, então, que nesse século XX, e XXI também, né, a maioria das culturas do mundo sempre acreditou que a autoestima elevada era a causa de todos os males da sociedade. A autoestima extremamente elevada, né? E aí, afinal, a gente fica se perguntando, né, o que provoca a maior parte dos crimes e da violência que é cometida na sociedade? Por que as pessoas são maltratadas? Por que elas são cruéis? Nós temos visto situações de crueldade, não somente naquela situação da guerra da Ucrânia, mas aqui perto de nós, no nosso país, né? As pessoas praticam o mal apenas por praticar. E a resposta tradicional, o Timothy Keller nos dá essa informação, e que ele diz que a culpa seria exatamente dessa ubris, né? Ubris, que eu citei para vocês no nosso início do nosso NEB, que é aquela palavra original que significa soberba ou autoestima elevada demais. Então, tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Mas o Timothy Keller ele prossegue na sua maneira de pensar, dizendo que na sociedade ocidental contemporânea nós desenvolvemos um contexto cultural totalmente oposto a isso. Então, a base da educação, a maneira de tratar, por exemplo, os encarcerados, os presos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, já acredito que no Brasil também, o fundamento maior da parte da legislação moderna, que inclui a questão dos direitos humanos, o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto desse consenso tradicional que eu acabei de falar. A crença hoje, que lança assim uma discussão, lança raízes, né, sobre tudo que já existe, é de que as pessoas agem mal por falta de autoestima ou por terem uma valorização muito baixa de si mesmas, ou seja, uma autoestima muito baixa, né? E aí nós vamos exatamente explicar isso com uma outra escritora chamada Lauren Slater, no seu livro chamado O Problema da Autoestima. Anos atrás, a Lauren Slater ela publicou no New York Times um artigo, né, que falava exatamente sobre esse tema, o problema da autoestima. O texto, evidentemente, dela não era necessariamente inovador, até porque muitos outros especialistas já haviam afirmado o que ela afirma nesse artigo, né? E ela vai dizer, então, que nada comprova que a autoestima baixa ou negativa seja o grande problema da sociedade. Então, ela faz um apanhado disso, faz ali, cita 3 pesquisas recentes em relação à publicação do seu artigo, e ela vai dizer, então, que essa autoestima baixa não causa necessariamente as pessoas expostas ao perigo ou se tornarem perigosas. Então, estar incomodado consigo mesmo não é a fonte das maiores e mais complicadas situações de problemas sociais no mundo e, em particular, aqui no nosso país também. Então, essa ideia de que a falta de uma boa autoestima é motivo, por exemplo, para uso de drogas, para cometer um crime, para os maus tratos familiares, para abusos e crimes, ainda que não seja comprovada, está profundamente arraigado na nossa psique, está em nós, nessa nossa natureza humana caída. Então, levará muito tempo para que
esse equívoco que foi levantado na sociedade deixe necessariamente de existir. Então, Timothy Keller ele pontua muito bem a seguinte questão, dizendo que a teoria do mau comportamento, como resultado de uma baixa autoestima, ela é muito atraente para as pessoas. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso. Aqui no Brasil, existem pessoas e partidos de linha socialista comunista que estão, no presente momento, não querendo criminalizar, por exemplo, os pequenos furtos, usando com base essa teoria. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Né? Gente que está teorizando sobre isso, sobre essa questão da teoria do mau comportamento, exatamente querendo tirar da criminalização, por exemplo, os pequenos furtos que as pessoas cometem. Então, essas pessoas vão afirmar que basta animar a pessoa, basta ajudar a desenvolvê-las, basta fazer com que elas se sintam melhor e bem consigo mesmas, ou tenham uma autoestima, uma boa autoestima, e elas irão mudar de atitude. Eu quero dizer para você que, em outros tempos, e eu sou desse tempo, e muita gente aqui desse tempo, nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram exortadas, eram orientadas, eram convencidas do erro, elas eram alertadas da sua maldade e encorajadas a mudar. Portanto, não é sem motivo que nós estamos nesse caos sociocultural que nos encontramos. Muito bem, então, depois dessa pequena introdução, fazendo essa ponderação, eu quero te convidar a estudar na Bíblia um estudo de caso sobre autoestima e humildade, no caso de João Batista. Quando você olha, e aqui eu quero já compartilhar com você o nosso slide, porque quando você olha para João Batista, você vê as situações ali que acontecem com ele. Nós vamos ver ali nos textos mais à frente, mas eu já quero destacar aqui. Levítico 11, 22 fala de comer gafanhotos. Salmo 81, 16 fala do mel, né? Da questão de estar utilizando o mel. Mateus 17, 10, 13 fala dos judeus que esperavam que Elias viesse primeiro. Mateus 11, 13, 14, Jesus vai dizer que João veio no espírito de Elias. Malaquias 4, 5 vai dizer que Elias viria antes do dia do Senhor. E Lucas 1, 80 vai nos trazer a ideia de que João começa a pregar no deserto da Judéia. Então, veja, eu dei vários versículos que você que está anotando, você que está usando aí o seu caderno, o seu papel, o seu iPhone, seja lá o que for que você estiver usando, anote, porque esse é um roteiro, digamos assim, da personalidade de João Batista. Mas quem é João Batista? João Batista ele nasce e vive na Judéia, entre os anos 2 a.C. e 29 depois de Cristo. Ele foi um profeta, um pregador judeu, citado por historiadores, inclusive por Flávio Josefo, que é um historiador dessa época, e também pelos 4 evangelhos. Ele é filho de Zacarias, que era um sacerdote atuante no templo. Isabel, sua mãe, é prima de Maria, né, mãe de Jesus. Então, ele era primo de sangue, também de Jesus, primo, digamos, em 2º grau, tendo nascido 6 meses antes de Jesus. Você há de convir comigo que, assim, João era um cara meio estranho. Você concorda comigo? João era um cara meio estranho. Ele vive no deserto, ele passa a maior parte do seu tempo no deserto, e lá em Mateus 3,4, você pode até abrir aí na sua Bíblia, Mateus 3,4 afirma o seguinte, que ele se vestia com roupas de pelos de camelo, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Que tipo de pelos de camelo seriam esses, né? Usava um cinto de couro na cintura para prender a sua vestimenta, comia gafanhotos do deserto, né? Gafanhotos que são típicos do deserto, mel silvestre,
que são, como eu disse, típicos da região de deserto, onde ele vai iniciar a sua pregação de arrependimento e da chegada da vinda do reino dos céus. João veio para ser o precursor do Messias, o precursor de Jesus. E ele foi apelidado Batista pelo fato de pregar e batizar para arrependimento de pecados. João batizou muitos judeus, inclusive Jesus. Batizou também gentios naquele ritual de conversão ao judaísmo, e que mais tarde isso foi adaptado necessariamente para o cristianismo. João, mais para o final do seu ministério, um pouquinho antes ali, quase perto de quando Jesus inicia o seu ministério, ele é preso na fortaleza de Maqueronte por ordem de Herodes Antipas, é mantido nessa prisão por 10 meses aproximadamente, até a sua morte por volta do ano 30 depois de Cristo. Ele é morto na prisão, foi decapitado, tendo a sua cabeça colocada numa bandeja de prata, por pedido de Herodias, que era um caso adulterino, né? Era um adultério do rei Herodes com a esposa do seu irmão. Herodias era esposa do seu irmão, Filipe, que era um outro rei numa outra região. E Herodias, então, é um caso de adultério de Herodes, e juntamente com Herodias, com a sua filha Salomé, uma jovem que tinha dançado sensualmente no dia do aniversário do Herodes, e ele então entrega a cabeça, ela pede a cabeça de João Batista na prisão, ele é decapitado, e essa cabeça de João vem num prato para ela. É uma situação bem estranha para um homem como esse que nós vamos estudar, a sua personalidade, a sua autoestima. Então, vamos começar a ver as últimas palavras de um homem que tem humildade. E eu quero te mostrar exatamente isso, porque o nosso objetivo é olhar para o texto de João. João, o evangelista, não se confunda, tá? Nós estamos falando de dois Joãos, né? O João evangelista, que escreveu, e o João Batista, que é uma outra pessoa. Então, no texto de João evangelista, que nós vamos, eu vou agora aqui compartilhar com você, no texto de João evangelista, você vai ver as últimas palavras de um homem que tem humildade. Ok? Como é que é isso, então? Últimas palavras de um homem que nasceu tão somente para ser o precursor do Senhor, para abrir seus caminhos. Um homem que viveu, então, aproximadamente entre 29 e 30 anos, e que morreu porque confrontou com veracidade, com verdade e com autoridade um governador da época, um rei da época, e morreu ainda muito jovem. É engraçado, porque às vezes a gente não para pensar, né? Mas você já imaginou que João Batista era um cara jovem quando começou o seu ministério no deserto? Imagine alguém com 27, 28 anos aproximadamente, iniciando o trabalho de ser o abridor de caminhos para Jesus, num país complicado, num país dominado pelo Império Romano, com um país de uma cultura milenária, de uma estrutura religiosa estabelecida há séculos, e um povo que sabia que haveria de vir um Messias para salvar a terra, para salvar a nação e para salvar o povo. Então, eu quero sintonizar com você essa frase que eu coloquei aqui. O retrato de João Batista. Grave isso bem, esse retrato de João Batista, que eu vou mostrar aqui, demonstrando assim, o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu caráter, aspectos desse caráter, né, e da sua autoestima. Eu pedi para você segurar essa palavra retrato, no caso aqui, retrato de João Batista, porque no final eu vou pedir alguma coisa sobre isso para você. Esse estudo de caso aqui vai nos fazer pensar algumas questões sobre nós mesmos, ok? Então, muito bem. O que João Batista era? Eu quero que você se lembre que, quando nós falamos de egos, falamos que o orgulho, por exemplo, ele trabalha em 3 áreas, né? No ser, no ter e no saber. Então, quem era
O que João Batista era? Então, João Batista era um camarada abnegado, generoso. Depois eu vou te dar os textos que nós vamos embasar isso. Era um sujeito corajoso, impetuoso, obediente, humilde, justo, né? Então, aí algumas questões do que ele era necessariamente, né? Do ponto de vista de ser alguém ainda zeloso, disciplinado. O que mais? Um sujeito verdadeiro, uma pessoa que tinha um caráter verdadeiro. E agora eu quero te mostrar algumas questões sobre aquilo que aconteceu com ele. Como é que ele era? Ele censurou a violência e a opressão. Se você abrir lá em Lucas 3, 10, 20, Lucas 3, de 10 a 20, marque na sua Bíblia aí, você pode acompanhar também. Ele faz uma censura para aquelas pessoas que vêm procurá-lo, para os soldados que vêm procurá-lo, para os publicanos que vieram procurá-lo, inclusive, para serem batizados por ele. Ele censurou a violência, ele censurou a opressão do ponto de vista dos militares, né? Dos soldados que vinham procurá-lo. Ele era um nazireu. O que é um nazireu? Alguém separado para Deus, como Sansão e outros, como Samuel também. Nazireu, o profeta Samuel, né? Que não bebia vinho, não bebia bebida forte, que jejuava. Era um sujeito cheio do Espírito Santo. Nada do que ele podia fazer sem essa ação do Espírito Santo na vida dele. Era um pregador ousado e popular. Ele tinha um estilo de vida simples, e esse fato é importante de nós entendermos. Isso está caracterizado nesse texto de Lucas 3, de 10 a 20 também. Um estilo de vida simples. E, fundamentalmente, na maior das suas características, então, o precursor de Jesus. Então, veja que você tem aí um retrato de alguém que tem humildade. No livro O Poder da Humildade, também de um outro autor chamado Steve Gallagher, ele diz que todo mal no mundo somente cessará, cessará de uma vez por todas, quando as pessoas aprenderem a colocar as suas necessidades atrás da necessidade das pessoas, né? Quer dizer, colocar a necessidade das outras pessoas na frente das suas próprias. Na verdade, essa definição bate muito com aquilo que João Batista é e que nós vamos ver nos textos. João viveu para colocar as necessidades do seu ministério, do seu trabalho, em primeiro lugar. Ele era um abridor de caminhos para Jesus. Ele não teve, inclusive, eu diria que ele não teve na época e não tem hoje o reconhecimento dos seus contemporâneos. Não teve e não tem. Então, João teve as atitudes de quem serve, ao invés de alguém que quer ser servido. Então, veja, nós vamos começar exatamente a fazer uma aplicação por aí, sobre essa questão, por exemplo, né, da humildade de João. E você vai ver por que isso. João tem humildade, e essa humildade não é uma característica humana muito popular no mundo de hoje que nós vivemos. A humildade não é exaltada na mídia, nas propagandas, nas redes sociais. A humildade não está nos reality shows, né? Não vou nem citar o nome de nenhum, mas você sabe que não está. A humildade não está lá. Ela não é ensinada, por exemplo, nos livros de autoajuda. Ela não é cultivada pelos recém-formados que estão em busca de posição no mercado. Não é. John Piper, ele vai encontrar uma razão muito básica para tanto orgulho. Ou seja, para a falta de humildade. Ele diz que a humildade só pode ser vivida na presença de Deus. Então, quando Deus desaparece da vida das pessoas, quando Deus desaparece do meio da sociedade, a humildade também desaparece.
Aliás, nós podemos dizer que a humildade segue a Deus como se fosse uma sombra. Então, quando nós nos tornamos sofisticados demais para Deus, a humildade desaparece e o orgulho começa a imperar, né? O nosso ego inflado, como eu já disse para vocês, né, começa a imperar. Então, diante disso, eu quero convidar você a estudar a forma como o Evangelho de João, do evangelista João, nos ensina a compreender e a lidar com a questão da autoestima. E também aquele outro ponto que nós iniciamos na nossa conversa na introdução, a supervalorização da autoestima. Porque é mais ou menos isso que nós vivemos hoje. Depois de 2 anos de pandemia, as pessoas estão procurando dar satisfações para a sua autoestima. Se você parar para pensar, você vai ver isso em volta de você. Mas vamos lá. João, o autor do Evangelho, ele coloca o precursor de Jesus, que é João, no nosso radar. Então, quando você vai lá em João capítulo 3, que é o texto fundamental dessa nossa conversa, João capítulo 3, de 1 a 15, você pode abrir sua Bíblia aí, ele, de 1 a 15, particularmente, quando você olha aí o texto, você vai ver que ele descreveu a história do encontro de Nicodemos com Jesus. Perfeito? Você pode conferir na sua Bíblia aí. De 1 a 15 do capítulo 3 de João, ele descreve ali o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Então, ele vai relatar qual é a missão do filho, né, do Filho de Deus no mundo. A missão que foi dada por Deus, que está lá em João 3, de 16 a 21. Né? Então, eu só quero destacar o seguinte para você. A história que João relata sobre o Batista está entre Nicodemos e a mulher samaritana. Perfeito? A mulher samaritana está no capítulo 4. Você pode olhar na sua Bíblia aí. E é nesse ponto que o João o Evangelista vai apresentar a história de João Batista pela última vez. Então, venha comigo. Venha comigo, eu quero que você veja como é que João Batista vai se expressar nesse último momento dele sendo escrito com as suas próprias palavras. Ok? Então, isso está lá em João 3, 22 a 30, e eu queria que alguém lesse isso bem tranquilamente aí. João 3, 22, 30. Você pode ler. Eu vou ler. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enão, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que está contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Muito bem. Agora eu quero que você... Esse é o contexto geral desse retrato, pensando nesse retrato de João. Agora eu quero que você volte uma página e vá lá em João 1,8, ok? Ele vai dizer o seguinte: eu vou citar para você o que João Batista não era. Lembra que eu falei da questão do ser e do ter? E do que ele era?
que eu mostrei necessariamente nesse quadrinho, né? Onde tem personalidade, caráter e autoestima. Agora, eu quero te mostrar, do ponto de vista de autoestima, o que João não era. E eu quero que você pare para pensar exatamente nisso. Muitas vezes o nosso problema é com aquilo que nós não somos. Sim ou não, pessoal? Estão vendo todo? Agora sim. Sim, sim. Ok. Sim, pastor. Tá Então, olha completo. só. Então, voltando. João 1,8. João não era a luz. Né? Ele não era a luz. Em João 1,20, ele não era Elias, o profeta. Veja que, apesar do texto dizer que ele veio no espírito de Elias, ele não era Elias. Ele não era Elias. Lá em João 8,27, né? Deixa eu me colocar aqui um pouquinho melhor para vocês. Lá em João 8,27, isso. João 1,27, ele diz que João não é digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Então, é mais um fato sobre ele não ser. Né? Então, João vai ao encontro de Jesus e diz: eu não posso batizar você, sou eu que devo ser batizado. Então, João reconhece em Jesus essa autoridade, né? E o poder que vem da glória do Pai. E, segundo o próprio João, ele não passava de uma voz clamando no deserto. Apenas e tão somente isso. Está lá em João 1,23, nesse capítulo que você está olhando aí. Agora, veja, no próprio capítulo 3 que nós acabamos de ler, no versículo 28, João diz textualmente: eu não sou o Cristo. Né? Então, além disso, ele não era o noivo, mas ele era apenas o amigo do noivo. João 3,29. João Batista preparava apenas o caminho para o Senhor. João 3,28. E João, então, vai afirmar que é necessário que o Senhor cresça e ele diminua. E essa palavra de João vai ser confirmada também lá no texto de João 21:25, né? Quando vai dizer que Jesus fez tantas outras coisas que não foram registradas e que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que poderiam ser escritos. Então, por que isso? Porque João é evangelista, de tudo que ele poderia ter escrito, por que ele escreve mais sobre a humildade e sobre a autoestima de João? Né? Ele é colocado como uma espécie de resposta para todos nós. E que nós devemos ter, então, quando somos expostos a essa graça soberana de Deus em Jesus Cristo. Muito bem. Então, veja, ele é colocado, então, como essa resposta. Eu quero te mostrar aqui esse exemplo de João como fator de regeneração da autoestima. Essa regeneração da autoestima que está lá, por exemplo, em João 3:22-30. Quando você lê sobre Nicodemos era um fariseu, um instrutor em Israel, um membro do Sinédrio, e ele fica impressionado com os sinais que Jesus fazia e realizava em Jerusalém na época da Páscoa. E nesse encontro com Jesus, ele vem às escondidas, vem de noite. Veio com medo de perder a sua posição. E ele levanta ali uma dúvida sobre o poder regenerador do Espírito e faz a pergunta: como é que um homem pode nascer de novo? Certo? Como é que um homem pode nascer? Essa posição de Nicodemos, ela se contrapõe exatamente a seguir com aquilo que João Batista está dizendo, com aquilo que João Batista fala. Ou seja, ele diz o seguinte: João vai dizer, convém que ele cresça e eu diminua. João Evangelista ele vai revelar, então, essas últimas palavras de um homem humilde, de alguém que experimentou a regeneração da sua autoestima. Então, há 3 verdades que nós precisamos ver aí
nesse texto de João. Com base nesse texto, nós podemos ver três situações. Três situações que eu gostaria de discutir com você. A primeira delas é essa deformação da autoestima. E como é que você pode perceber essa deformação da autoestima? A primeira coisa que João quer nos ensinar com esta passagem é que a autoestima deformada ela pode causar estragos enormes, principalmente nas relações humanas. Essa deformação da autoestima ela pode ser observada nas atitudes que nós vamos ver agora, a partir do texto de João 3, 22, 26. Então, está aí no slide para você. A primeira questão é, na forma como os discípulos de João Batista encontraram valor e significado para as suas vidas vazias. Eles estavam preocupados com a multidão que seguia Jesus. Quando você lê o texto do versículo 26, você vai ver isso. Os discípulos foram falar com ele e disseram, Rabi, disseram para João, né? O homem que o senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, que é Jesus, aquele a quem o senhor deu testemunho, ele também está batizando. Todos estão indo a ele. Então, há uma preocupação na autoestima dos discípulos de João com relação a esse ponto aí. Né? Estão tomando o nosso lugar. Estão tomando o seu lugar, João. Esse é um ponto dessa chamada deformação da autoestima. O segundo ponto, está aí para você ver também, é que, na mesma maneira, os discípulos doloridos, né, entre aspas, de João, eles se ofenderam na discussão com um certo judeu, que está no versículo 25, e o questionamento desse judeu era, se o batismo de João purifica, por que todos estão indo a Jesus? Né? E esse foi o motivo dos problemas surgidos ali entre os doloridos discípulos, eu diria, com a autoestima dolorida, né? Os discípulos de João, por causa desse questionamento que foi feito. Quer dizer, eles estavam necessariamente, como eu vou dizer, perdendo espaço. O terceiro ponto aqui, dessa deformação da autoestima, que tem a ver com os discípulos de João, nesse texto, é que a agitação com que eles viviam ali, né, os discípulos de João, para preencher o seu vazio. Isso está no versículo 23 e 24. Isso que a irmã Dione leu agora. Nessa época, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água, e o povo ia para lá ver, para ir ser batizado por ele, no caso. Né? E isso aconteceu antes, evidentemente, de João ser preso. Então, havia ali uma agitação dos discípulos. E essa agitação, eles estavam necessariamente preenchendo o vazio daquilo que estava acontecendo na vida deles. E o quarto e último ponto com relação a essa deformação da autoestima é o impacto que os discípulos de João sentiram quando viram o seu espaço sendo invadido pelos discípulos de Jesus. Isso está no versículo 22. Você percebeu que a gente veio de trás para frente, do versículo maior, do versículo 26, chegando ao 22 agora. Né? Ou seja, que diz o seguinte, então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram para a região do deserto da Judéia, e Jesus passou um tempo com eles ali batizando. É claro que o foco do Senhor Jesus não era somente batizar. Jesus começou batizando, mas isso trouxe um impacto na autoestima daqueles discípulos de João. Então, veja, a autoestima deformada, ela brota da onde? Você já sabe de onde que ela brota. Ela brota de um ego vazio, dolorido, atarefado, frágil. Ou seja, essa autoestima ela é orgulhosa, como um balão cheio de ar. E se ofende até mesmo com o que Jesus estava fazendo. No caso, os discípulos de João
estavam se ofendendo com aquilo que Jesus estava fazendo. Ou seja, ofende-se com o próprio Deus. Eu vou relatar uma situação aqui encontrada no texto do livro do Philip Yancey. O Philip Yancey tem um livro chamado Decepcionados com Deus. E ele cita exatamente pessoas decepcionadas, chateadas, entristecidas, ofendidas com Deus, gente desiludida, gente crente que está desiludida porque o filho morreu, porque o casamento se perdeu, porque a mãe morreu com Covid, porque o pastor da sua igreja pecou, porque o seu trabalho foi perdido nesse período agora, ou porque essa pessoa necessariamente errou muito. Gente crente. O Philip Yancey ele está citando isso. Gente crente que se sente traída, que se sente desapontada, frequentemente culpada, gente que acha que alguma coisa está errada com o que lhe ensinaram, ou que existe algo errado consigo mesmo, gente vivendo de uma autopiedade, e aí está um ponto. Vivendo uma autopiedade ou vitimização, que é símbolo disso, que é símbolo dessa autopiedade, e que ocorre quando o indivíduo tem uma grande dificuldade para lidar com situações adversas na sua vida e se coloca no papel de coitado, no papel de vítima. Né? Então, o Philip Yancey ele traz um retrato exatamente dessa ideia que foi levantada sobre essa deformação da autoestima. Uma autopiedade que coloca a pessoa em situação de inferioridade, de fragilidade, sendo vítima das circunstâncias da vida. E isso, essa vitimização, essa autopiedade, tira a responsabilidade de cima da pessoa. E por isso é mais fácil cair nessa situação. Né? Tira a responsabilidade sobre as situações da vida que a pessoa deveria dominar e chamar para si. Então, tudo isso é resultado de uma autoestima deformada. Muito bem, eu quero compartilhar então com você aqui o que o C.S. Lewis falou necessariamente sobre isso. Né? O Lewis vai traçar um paralelo sobre a questão, e o C.S. Lewis trata exatamente essa ideia. Ele vai ressaltar que o orgulho ele é competitivo. Lembra da questão da competição que eu falei com vocês? Daquela questão da emulação, né? Ou seja, o Lewis cita exatamente a ideia de que o orgulho, que a competitividade está no centro do orgulho. Ela é fruto, está lá no meio, no âmago do orgulho. E o orgulho é fruto da autoestima deformada, que apresenta traços, então, aqueles traços que eu falei lá da Meryl Streep no filme, né? Lembra que eu falei sobre isso? Que ela apresentava como dona daquela, como gerente maior, como a mentora daquela revista de modas, ela apresentava traços de arrogância, de prepotência, e não era só com a sua assistente, não. Era com a maioria das pessoas mesmo. Por quê? Porque o orgulho é fruto dessa autoestima deformada que apresenta esses traços. Então, esse orgulho nos separa de Deus. Nos separa de Deus pelo pecado. Né? Então, nós vamos pegar aí alguns exemplos, por exemplo, dessa questão da competição que está no centro do orgulho. Casais que competem entre si, né? Que vivem competindo por emulação, por disputa, e a palavra emulação ele tem essa característica, né? De disputa, de concorrência, de rivalidade, que tenta se igualar ou superar os outros. O termo emulação também é um termo jurídico, tá? Para quem é advogado aí, é um termo jurídico, você sabe disso. E que faz o quê? A emulação faz alguém levar uma pessoa à justiça buscando ganhar uma causa, buscando justiça em um direito que ela sabe que é inexistente. Isso é emulação, é disputa, é rivalidade. E isso tem a ver com essa questão do orgulho, como fruto necessariamente da autoestima, né? Orgulho como fruto dessa questão. Lembrando o que eu disse, né?
antes sobre essa questão dos traços de arrogância e de prepotência. Esse orgulho que nos separa de Deus esvazia a pessoa por dentro, né? Aquela história do balão, do orgulho, do nosso ego inflado que se esvazia. Ele se esvazia e quebra as relações ao seu redor. Faz viver, então, de um modo utilitário, usando as pessoas, sugando as pessoas, manipulando as pessoas, controlando as pessoas, inclusive Deus. Inclusive tentando manipular também com Deus, né? Exatamente para ter novamente o seu ego inflado, digamos assim. Muito bem. Então, considerando essa autoestima regenerada de João, João não é assim. João sabe o que ele é e ele sabe o que ele não é. Então, eu quero fazer aqui o contraste, exatamente o contraste entre os discípulos de João e o próprio João. Nós falamos dos discípulos, citamos 4 situações ali em que eles são, a sua autoestima está deformada, né? Extraindo ali do texto bíblico essas ideias. Mas eu quero te mostrar, em contraste, como é que João se apresenta. Como é que nós encontramos João Batista? Né? João Batista é possuidor de uma autoestima que havia sido regenerada. Lembra da história de Nicodemos? É por isso que Jesus falou a história com Nicodemos sobre regenerar, de nascer de novo, que nascer de novo é exatamente isso, é regenerar. Então, João Batista, ele tinha essa autoestima regenerada pela graça soberana do Senhor. E você presta atenção comigo que o próprio Jesus se referiu numa situação elogiosa a João, colocando João numa categoria inigualável. Agora, lembre-se, João sabia o que ele era e sabia o que ele não era. Eu te mostrei isso aqui. Nós mostramos no texto o que ele disse que ele não era. Então, venha comigo e veja, lá em Mateus 11, 10, abra sua Bíblia aí, Mateus 11, 10, 11, e leia esse texto, por favor. Mateus 11, 10, 11. Vamos lá, pessoal? Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O maior no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus. Eis quem envia o meu mensageiro, né, diante de ti, e ele vai preparar o caminho. Então, veja, o próprio Senhor Jesus colocou de forma muito clara essa referência elogiosa, né, sobre João. Então, veja que João não era pouca coisa. Se você parar para pensar, na concepção de Jesus, ele não era pouca coisa, mas ele sabia o que ele era. Mas, principalmente, ele sabia o que não era. A autoestima de João era regenerada. Então, de que maneira a autoestima regenerada se revelou ou se revela na vida de João? Vamos ver isso, então. Eu quero te mostrar isso aqui no nosso slide. De qual maneira a autoestima ela é regenerada? Primeiro, reconhecendo, e isso vai, evidentemente, fazendo um parênteses, isso é para nós, tá? Quer dizer, como é que essa autoestima regenerada se revela? Como se revelou em João? Reconhecendo que nós não dependemos de nós mesmos, ou do que fazemos, mas dependemos daquilo que Deus determinou no seu propósito e tem preparado para cada um de nós. Isso está lá em João 3, 26, 27. Né? Ou seja,
Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, o homem lá que está batizando do outro lado do Jordão, aquele que o Senhor deu testemunho, também está batizando. Ele está lá fazendo a mesma coisa que nós fazemos, a mesma coisa que o Senhor faz. E todos estão indo a ele. Ele abriu uma igreja lá do outro lado do Jordão. E todos estão indo nessa igreja ao ar livre lá. Né? E a nossa igreja está esvaziando, senhor mestre João. O que João respondeu? Aquilo que nós lemos, a irmã Dione leu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Ou seja, reconhecendo de que nós não dependemos de nós. João não dependia dele. Ele estava fazendo o papel dele, sabia o que ele era e o que ele não era. Não depende do que faz. Se batiza, se não batiza, se abre igreja, se não abre igreja. Não depende disso. Depende daquilo que Deus tem preparado no seu propósito para cada um de nós. Então, João Batista sabia que os frutos da obra do Senhor são produto do Espírito de Deus em nós, são frutos do Espírito. Ou melhor, fruto do Espírito, né? Aqueles lá de Gálatas 5, que nós ficamos sabendo depois através de Paulo, os 9 gomos do fruto do Espírito. Quer dizer, Deus é Deus mesmo quem dá a quem Ele quiser e através de quem Ele bem entender, Ele vai usar, que não depende, então, de quem somos ou do que fazemos. Tudo é fruto da graça soberana de Deus, não depende da minha performance humana. Não dependia da performance humana de João, mas de depender e de permanecer em Cristo. Tudo é fruto da graça. Né? Por isso é que nós vamos encontrar no mesmo Evangelho de João, lá em João 15, 5, você pode abrir sua Bíblia aí, o próprio Jesus dizendo, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim o quê? Vocês não podem fazer coisa nenhuma. Vocês não podem fazer nada sem mim. Muito bem. Então, a autoestima regenerada, ela não vive de performance, mas de permanecer necessariamente em Cristo. Muito bem. Qual é o segundo ponto aí? O segundo ponto que responde à pergunta de qual maneira a autoestima ela é regenerada. A resposta é tendo consciência de quem nós somos e para o que nós fomos chamados. Né? João 3, 28, 29 nos leva nessa direção dessa resposta. João 3, 28, 29. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. E é João Batista falando. Ou seja, ele tinha consciência de quem era. Mas ele tinha consciência de quem ele não era. Mas tinha também consciência daquilo para o qual ele foi chamado. São 3 pontos importantes aí que respondem de que maneira surge, brota, se estabelece essa autoestima regenerada. O próprio João vai dizer isso claramente. E a aplicação para nós, se a gente fosse fazer um exercício, né, a gente poderia pensar assim, João pensou o seguinte, eu vou me restringir a isso. Eu sou um coadjuvante. Essa palavra é fundamental. Eu sou um coadjuvante. Sabe no teatro? Sabe no cinema? Você tem atores principais e vem aí o Oscar, né? Propaganda do Oscar. Vem aí o Oscar. Domingo que vem, se eu não me engano. Vai ter lá o Oscar de quê? De atriz ou de ator principal e vai ter o Oscar de atriz coadjuvante. Sim ou não? Claro que sim. João pensou, eu sou o coadjuvante. Eu não sou o ator principal no teatro desta vida. Detalhe, eu vou viver alegre, vou viver feliz com o que eu tenho e com o que eu sou.
eu não vou tentar ser mais do que me está designado. Esse é o ponto. Agora, veja, eu quero fazer aqui a minha alocução, né? A alocução do Roberto Lira. Entenda que eu não estou falando de ser acomodado na vida, de não fazer nada pela melhoria, pela excelência do seu trabalho, da sua profissão, dos seus estudos, na sua família, na sua comunidade de fé, na sua igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que precisamos estar cientes, conscientes de quem somos e para o que fomos chamados pelo Senhor. Se somos chamados para ser ator principal ou coadjuvantes. Esse é um ponto interessante nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho visto muita gente aí, né, que está sendo treinado como coach, isso, aquilo lá, como líderes, né, querendo que todo mundo teve um movimento aí, inclusive, aí para trás, um movimento no meio dos crentes, aí para trás, que todo mundo tinha que ser líder. E eu era contra isso, e sou contra isso. Né? Esse negócio de todo mundo é líder, todo mundo tem que ser líder. Não, meu irmão, a gente tem que ter esta autoestima baseada em João Batista. E que Jesus consolidou essa ideia. Você é coadjuvante. Você foi chamado para ser coadjuvante, para ser um excelente auxiliar, ou você foi chamado para ser ator principal? Então, eu estou dizendo isso para você, sem querer necessariamente extrapolar dessa ideia, tanto de Jesus quanto de João Batista. Então, veja, quem tem uma autoestima regenerada adota esses princípios, esses critérios para a sua vida. Ou seja, a autoestima regenerada reconhece quando é coadjuvante. Sabe por quê? Abre lá em 2 Coríntios 6, 1. Eu vou ler aqui, mas queria que você acompanhasse. 2 Coríntios 6, 1, Paulo fala: nós somos cooperadores de Deus, nós somos coadjuvantes de Deus. Nós não somos atores principais de Deus. Nós não somos estrelas cadentes de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. É Ele, é Deus, em Cristo, que recebe a glória. Nós apenas o servimos. É isso que a autoestima regenerada de João aponta. Ele era cooperador do Senhor. Assim como eu e você. Nós apenas o servimos. Tão somente preparamos caminho para Ele. Para Ele quem? Para o Senhor. Chegar aonde? Chegar ao coração das pessoas, chegar à mente das pessoas. E elas se chegarem a Ele. Não é verdade? Então a glória, ela será sempre de Deus. A alegria, como nós dizemos, eu digo isso, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. Vocês aqui comigo. A glória é de Deus. É claro que eu tenho alegria de ter vocês aqui e de estar falando com vocês aqui. Mas a glória é de Deus. Nós somos apenas servos e agimos em fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer exatamente isso. Você pode acompanhar 12:3 de Romanos. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Se você é coadjuvante, meu irmão, seja um excelente coadjuvante. Se você é ator principal, amém. Seja um excelente ator principal. Mas não se considere melhor do que realmente você é. Né? Isso tem a ver com autoestima regenerada. Antes sejam, o Paulo continua, né? Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com o quê? Com a fé que Deus nos deu para exercitarmos os diferentes dons do corpo de Cristo. Romanos 12 vai desde o versículo 4 até o versículo 8. Então, a autoestima regenerada,
ela se reconhece apenas como recipiente, como vaso, como copo, como recipiente da graça. E vaso e copo que reparte, que é repartidor dessa mesma graça. Nada além disso. Somente dessa forma é que as pessoas vão viver. É que os crentes vão viver em paz, em harmonia, em contentamento e amor com todos os outros. Né? Muito bem. Então, essa autoestima regenerada, ela sabe que se vier algo para fazer, o próprio Deus é quem vai capacitar com poder, com graça, com misericórdia, com unção do Espírito Santo para toda boa obra. Fazendo isso, então, sem o quê? Sem vanglória. Né? Muito bem. Então, esse crente, esse cristão, com autoestima regenerada, ele tem a consciência de quem ele é. Né? De quem ele é. E daquilo que ele também não é. Perfeito? Não basta saber só o que é. Tem que saber o que ele não é, o que ele não foi designado para ser. Ou seja, chamado e capacitado pela graça para aquela atividade, para aquele dom do Espírito Santo. Você sabe que eu creio nos dons e creio nisso mesmo. Né? Para aquilo que ele foi chamado, para levar outros a serem aperfeiçoados em Cristo. Muito bem. Então, agora vamos ver como é que ocorre a regeneração da autoestima. Vamos ver isso, então, para a gente poder avançar aqui no seu slide. Como é que se dá? Como é que acontece essa regeneração da autoestima? Muito bem. Então, nós precisamos necessariamente ouvir a voz do sumo pastor, do verdadeiro líder, do pastor das ovelhas. Lá no texto de João 10, você pode ir lá comigo, João 10, 3, 5, o texto diz assim, na versão que eu tenho: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Então veja que a voz de Jesus nos traz essa regeneração. Quem ouve a sua voz não pode endurecer o seu coração. Não consegue endurecer o seu coração. A voz do Senhor Jesus nos liberta e nos faz, então, segui-los. Nós precisamos da voz do Senhor, precisamos da voz dele na sua palavra, que é iluminada pelo Espírito Santo, para nos trazer e nos conduzir pela vida. É isso que traz regeneração na nossa autoestima. Continuando, como é que se dá, então, essa regeneração da autoestima? Se dá pela voz do noivo, pela palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo, como eu acabei de falar. E tudo isso só é possível por causa do Senhor, por causa do noivo que se entregou pela sua noiva, né? Para torná-la pura, sem defeito, e aí vem a palavra, para regenerá-la. Quer dizer, ele a regenera, tornando-a pura e sem defeito. Entendendo que nós somos família de Deus, somos filhos de Deus, somos a noiva de Cristo. Né? Então, veja que não é à toa que no Apocalipse, o mesmo João que escreveu o Evangelho vai dizer lá em Apocalipse 21, 9, que está aqui sendo colocado no slide para você. Então, dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas pragas, se aproximou e disse: venha comigo, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela foi regenerada e ela está sendo agora transformada pelo sangue, pela obra redentora do Senhor, e pela sua voz, como eu disse, né? Que é essa revelação especial da palavra para o nosso coração, para o entendimento nosso, isso que nós estamos fazendo aqui, inclusive. Ou seja,
a voz especial daquele noivo, a voz especial do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja que é dessa maneira como acontece a regeneração da autoestima. Os discípulos de João estavam preocupados com a purificação pelo batismo, lá em João 3:25, né? Quando você leu lá. Mas João Batista sabia que essa purificação, simbolizada pelo batismo, ela só seria possível porque o Senhor Jesus, porque o noivo se entregou e morreu pela sua igreja, morreu em nosso lugar para fazer o quê? Para nos regenerar, para gerar, então, essa regeneração, inclusive na nossa autoestima, porque essa regeneração falada para Nicodemos, Nicodemos tinha entendido de forma equivocada, que era nascer novamente, né? Como se fosse entrar na barriga da mãe novamente. Né? Então, essa regeneração não tem a ver com regenerar a carne, né? O cabelo, a beleza, não. É regeneração da autoestima, da alma, do ego, das nossas condições do espírito. E para nos santificar pela sua voz e pela sua palavra. É isso que faz necessariamente, então, a regeneração, né? De como é que se dá a regeneração dessa autoestima. E eu quero trazer aqui uma ideia, uma aplicação para nós, né? Você quer se libertar da escravidão, da sua autoestima deformada? Porque, veja, eu não estou aqui botando o dedo na ferida de ninguém. Primeiramente, quando eu fiz esse estudo, eu coloquei na minha vida isso. E, em muitos momentos, a minha autoestima ela tem deformidades. Há deformações. Então, eu e você, nós queremos nos libertar da escravidão, né, dessa autoestima deformada, precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos nos entregar a Ele com arrependimento e fé. E ter alegria em segui-lo, né? Viver para servi-lo, então, nessas condições. Somente assim, na medida em que eu me diminuir, em que você se diminuir, em que João Batista se diminuir, e o Senhor crescer dentro de nós, é que a alegria vem. E aí, eu e você vamos reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor. Nós vamos saber o nosso papel. Nós vamos saber quem nós somos. E aquilo que nós não somos. Se somos coadjuvantes, se somos atores principais, e vamos encontrar verdadeira alegria numa coisa e na outra coisa. E, principalmente, vamos encontrar alegria em nos diminuirmos diante do Senhor Jesus para que Ele possa crer. Isso é submissão ao Senhor. É humildade diante do Senhor. Então, eu quero dizer para você, ouça a voz do noivo e arrependa-se e creia. Eu quero te mostrar aqui, nesse momento, que nós estamos indo para o nosso final, eu quero te mostrar esse slide aqui. Esse slide que você está vendo, ele mostra exatamente aspectos da personalidade, do caráter, da autoestima de João, que nós falamos em muitas situações aqui. Então, João é generoso, resignado, corajoso, impetuoso, obediente, humilde, justo, zeloso, cheio do Espírito Santo, disciplinado. João tem muitas características na sua autoestima, no seu caráter, na sua personalidade. A pergunta que eu faço para você é: qual é o seu retrato? Lembra que eu te falei que este era o retrato de João Batista e eu dei outras características também da sua atuação ali para você poder acompanhar? Lembra que eu falei que era o retrato de João Batista? Eu quero te perguntar, qual é o seu retrato? Se você tivesse que preencher esse quadrinho aqui, no lado direito do quadrinho, né? Aqui você tem João Batista, com as suas qualificações, e do outro lado, qual é o nome que você colocaria aí? O seu nome? Quais são? Quais são os aspectos? Quais são as características desse seu retrato?
Então, você tem esse slide exatamente para fazer essa comparação, e realmente eu quero que você faça. Quero que você faça esse exercício verdadeiro com você. Você está aproveitando para olhar e ver. Eu vou te dar um tempinho para você olhar e ver como é que está a sua autoestima. O que você é? O que você não é e nunca será? Percebe o que eu quero dizer? Isto faz parte das características de uma autoestima regenerada. Diante daquilo que nós ouvimos, né? De tudo que nós ouvimos, como é que está a sua personalidade? Como é que está o seu caráter? No ser, lembra da história do orgulho no ser, no ter e no saber? Como é que está a sua autoestima? Ela está sendo regenerada? Eu vou te dar 10 segundos para você ainda olhar esse quadrinho. Olhe mesmo. Você está com o seu celular aí, você está com o seu tablet, o seu computador. Olhe nesse lado direito as qualificações que você tem. Faça esse exercício. Como é que você está? Como é que está a sua autoestima? Como é que está o seu caráter, a sua personalidade? Comparando com o que foi João Batista, esse homem humilde, esse homem de uma personalidade destacada por Jesus, dizendo que ele era o maior dos nascidos de mulher. E aí eu fiquei me perguntando, Jesus foi nascido de mulher, então Jesus também estava se considerando nessa condição? Né? Percebe o que eu quero dizer? Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Já que você viu aí, olhou e fez essa análise da sua autoestima, da sua personalidade em relação ao que nós mostramos sobre João, eu quero orar com você nesse momento. Depois eu vou te dar a palavra para você compartilhar isso. Tá? Não fica com medo, não. Compartilha mesmo, porque é necessário esse compartilhamento para todos nós. Vamos orar, então? Senhor, neste momento queremos agradecer o teu nome, a tua bondade, o teu amor sobre nós, por entendermos a tua palavra, entendemos sobre aquilo que o Senhor disse sobre o teu primo João Batista aqui na terra, aquele jovem que morreu com pouca idade, de uma forma cruel, inclusive, Senhor, mas que cumpriu aquilo que ele era, aquilo que ele veio para fazer e aquilo que ele não era e que ele sabia que não era. E nós entendemos que a sua autoestima ela foi regenerada pelo Senhor. Então nós te louvamos por entender isso. Aplica aos nossos corações, aplica às nossas mentes aquilo que ouvimos aqui agora, que nós possamos ser capazes de entender isso e fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.